Estamos começando mais uma aula do nosso curso de banco de dados do módulo Abordagem Relacional. Hoje nós vamos ver como fazer consultas no banco de dados usando SQL e álgebra relacional. Aqui nós vamos ver os seguintes tópicos. Primeiro vamos ver o nosso operador de seleção. Em seguida vamos ver operadores de comparação, o operador like, operadores lógicos, projeção e, por fim, produto cartesiano. Então agora vamos mostrar como extrair os dados do banco de dados, ou melhor, como fazer uma seleção em uma tabela do banco de dados. Aqui nós temos a tabela aluno, que possui 4 tuplas, 4 linhas na tabela aluno, ou seja, ela possui 4 informações de alunos nessa tabela. E para extrair esses dados, ou melhor, para fazer uma seleção desses dados, nós vamos utilizar a álgebra relacional. Então, para extrair esses dados, para listar, nós vamos usar esse comando, que tem o símbolo sigma, entre parênteses o nome da tabela. Então, aqui eu estou dizendo que eu quero selecionar todas as linhas da tabela aluno. E, executando este comando, a gente vai ter como resultado todas as linhas da tabela. Vai ser mostrado todas as linhas que tem na tabela aluno, que foi selecionado. Lembrando que a álgebra relacional é utilizada apenas para fins acadêmicos. Na prática, nós usamos a linguagem SQL, que é o foco do nosso curso. Então, para fazer essa mesma extração de dados, listar todos os dados da tabela aluno, igual como foi feito com álgebra relacional, nós devemos utilizar este comando em SQL. E faz a mesma coisa, ele vai selecionar, asterisco, todos os campos, todos esses campos aqui, from da tabela aluno. Então, selecionar todos os campos da tabela aluno. E o resultado vai ser o mesmo do slide anterior, né? Foi feito com álgebra relacional. Então, aqui o banco de dados vai nos dar como resultado todas as linhas que estão contidas aqui na tabela aluno. Nós podemos ainda utilizar operadores de comparação nas consultas. Com isso, nós podemos ter consultas que obedecem a critérios de seleção através do uso de predicado. Então, nós podemos utilizar predicados, ou seja, expressões lógicas, que vão nos permitir selecionar partes das tabelas. E para fazer o predicado, para formular um predicado, nós podemos utilizar qualquer campo da tabela juntamente com algum símbolo de comparação válido para este campo. Então, nós temos aqui os nossos principais símbolos de comparação, o igual, diferente, maior, menor, maior ou igual e menor ou igual. E com esses símbolos nós podemos formar, por exemplo, esses predicados, que, como eu já disse, são expressões lógicas que vão filtrar linhas das tabelas que nós queremos selecionar. Então, eu posso, em uma determinada tabela, selecionar apenas as linhas que possuem salário maior ou igual a 2.000, ou com código, algum código igual a 18, ou com nome igual a Joaquim Magalhães, ou com a determinada data de nascimento, ou, por fim, esse último exemplo, com sexo diferente da palavra M. Então, para exemplificar isso, nós vamos utilizar a nossa tabela com essas linhas aqui que nós estamos utilizando nessa aula. Vamos começar fazendo uma operação usando álgebra relacional com comparação. Então, está aqui. A gente tem o sigma, que vai selecionar todos os alunos, mas aqui em sobrescrito, antes do sigma, entre parênteses, nós colocamos o filtro. Então, aqui eu quero selecionar todos os alunos que possuem o código do curso igual a 1. E após executar essa consulta, eu vou ter esse resultado, apenas as duas linhas que têm código do curso igual a 1. E eu posso fazer também uma comparação usando o SQL de forma semelhante. Então, aqui com a nossa tabela, eu posso fazer um filtro, uma comparação, colocando o filtro, o predicado do filtro, melhor dizendo, depois do símbolo da palavra-chave where. Então, aqui eu estou querendo dizer que eu quero selecionar todos os campos da tabela aluno, onde o código do curso foi igual a 1. E o resultado é igual ao da consulta no slide passado. Estão aqui apenas as duas linhas dos alunos, todos os alunos, cujo código do curso é igual a 1.
Agora aqui eu tenho um outro exemplo ainda em SQL com um filtro com um predicado usando uma palavra alfanumérica. Aqui eu quero selecionar todos os campos da tabela aluno, onde o endereço, o campo endereço, seja igual a Rua Pacheco. Lembrando, como se trata de um campo com valor alfanumérico, eu tenho que colocar o valor entre aspas. E o resultado vai ser esse aqui. Eu vou filtrar apenas os dois alunos, cujo endereço é Rua Pacheco. E ainda nós podemos utilizar na nossa consulta o símbolo porcentagem para indicar que a seleção vai ter qualquer combinação à frente, né? À frente ou atrás. Né? No caso aqui, eu estou querendo dizer que depois, atrás da palavra eu vou querer qualquer, sim, qualquer valor alfanumérico que esteja, qualquer combinação de valor alfanumérico. Então, no caso aqui, eu estou querendo dizer que eu quero selecionar todos os campos da tabela aluno, onde o nome desse aluno vai começar com a letra F e possuir qualquer outra combinação alfanumérica. Então, eu executando essa consulta, eu vou poder ver que eu vou pegar apenas os alunos que começam com a letra F e qualquer combinação alfanumérica a seguir da letra F. Então, está aqui os dois alunos, as duas linhas dessa tabela que foram filtradas a partir desse predicado aqui, nome igual a F porcentagem. Nós podemos também fazer ainda o uso de operadores lógicos em comandos SQL. Então, esses operadores lógicos podem ser utilizados nos predicados das operações de seleção. Então, aqui nós temos como exemplo dos nossos operadores lógicos o i, que é o AND, o ou, que é o OR, e o não, que é o NOT. Então, como exemplos de predicados, nós temos aqui essas expressões que vão dizer aqui, por exemplo, que eu quero as linhas cujo salário seja maior ou igual que 2.000 e também o salário seja menor ou igual que 5.000. Então, eu vou querer as linhas que vão estar entre esse intervalo de 2 e 5.000, né? Que é o que essa expressão lógica quer informar. Ou eu posso dizer também que eu quero pessoas, linhas ou pessoas cujo código do curso seja igual a 1 ou o código do curso seja igual a 2. Então, as linhas que tiverem o valor 1 ou 2 como código do curso vão ser retornadas. E por fim, eu quero todas as linhas cujo sexo não seja diferente de M, né? Ou seja, o contrário, todas as linhas que não forem sexo diferente de M vão ser retornadas aqui. Então, como exemplo, vamos mostrar um exemplozinho simples em SQL, usando a mesma tabela de sempre, com esse comando. Então, aqui eu estou dizendo que eu quero selecionar todos os campos da tabela alunos, onde o nome desses alunos vai começar com a letra F e ter qualquer combinação em seguida. E também, além disso, que os alunos têm um código do curso igual a 2. Então, após eu executar essa consulta, eu vou ter retornado apenas essa linha, que é a única pessoa que começa com o nome que começa com a letra F e que tem o código do curso igual a 2. A projeção ela pode-se dizer semelhante à filtragem de valores em linhas da tabela. Então, na linha da tabela, eu filtrava quais linhas eu queria selecionar na tabela. Na projeção, eu posso filtrar agora de forma vertical quais valores da tabela eu quero. Então, eu posso selecionar determinados campos da tabela que eu vou utilizar. Isso é útil porque em determinadas consultas nós não estamos interessados em todos os campos da tabela. Nós estamos interessados apenas em determinados campos. Então, para fazer uma projeção em álgebra relacional, eu utilizo o símbolo π, com sobrescrito entre parênteses os campos que eu quero filtrar. Então, nessa consulta aqui em álgebra relacional, eu estou querendo dizer que eu quero selecionar da tabela aluno nas linhas, apenas as colunas nome e telefone. E após executar essa consulta, esse comando, eu vou ter esse seguinte resultado. Retornei todas as linhas, mas apenas com as colunas nome e telefone. E eu posso fazer essa mesma projeção de forma análoga em SQL. Então, para fazer a projeção, escolher determinados campos na tabela, eu utilizo essa sintaxe aqui.
Depois do select, ao invés de colocar o asterisco, eu coloco a lista de campos que eu quero selecionar, separados entre vírgula. Então eu coloco aqui selecionar nome e o telefone das linhas da tabela aluno. Executando esse comando, eu vou ter o resultado que a gente esperava, né? Todas as linhas da tabela aluno, mas apenas com os campos nome e telefone que eu desejei filtrar. Eu ainda posso utilizar o produto cartesiano em consultas em bancos de dados. Então, através do produto cartesiano, eu faço o relacionamento entre duas tabelas. Então, através do produto cartesiano, eu vou poder fazer a combinação de todas as linhas de determinada tabela com todas as linhas de outra tabela. Mas ainda eu devo, quando for fazer, por questão de semântica, quando eu for fazer um produto cartesiano, observar que eu tenho esses dois campos código curso, que são a chave estrangeira da tabela aluno e a chave primária da tabela curso, que fazem a filtragem, dizem quais linhas daqui de uma tabela estão relacionadas com a da outra tabela. E com isso eu posso fazer a combinação de valores entre essas tabelas. Então, para ficar mais claro, usando álgebra relacional, eu vou fazer uma consulta usando o produto cartesiano, que é ainda utilizando a palavra, o símbolo sigma, mas só que aqui, ao invés de colocar só uma tabela, eu coloco as duas separadas por esse x, informando que eu quero fazer o produto cartesiano. Eu quero fazer a combinação entre essas duas tabelas. E ainda mais, eu não quero que simplesmente eu pegue cada uma dessas linhas e relacione com todas as outras da outra tabela. Eu quero que seja feita uma filtragem. Eu quero apenas as linhas que têm o valor código curso igual, as linhas da tabela aluno e de curso que tenham valores iguais. Aí daí eu vou fazer algo como seria a semântica dessa consulta. Eu quero todos os alunos e seus respectivos cursos. Executando isso, eu vou estar fazendo relacionamento entre as duas tabelas. Eu vou estar relacionando a chave estrangeira de uma tabela com a chave primária de outra. E após executar esse comando, o resultado vai ser esse. Eu vou ter cada uma das linhas de uma tabela relacionadas com a outra linha da sua tabela, fazendo a comparação com esse código curso, só os códigos cursos iguais das duas tabelas. Então eu tenho essa filtragem, ou seja, aqui eu tenho todos os alunos e em seguida é mostrado o curso que cada um desses alunos está relacionado. Ao invés de fazer essa consulta aqui bem grande, né, que parece assim, pode ficar bem grande e até meio confusa, quando eu quiser usar um produto cartesiano, eu posso simplesmente utilizar o símbolo de junção, que é essa gravatinha aqui. Então, aquela mesma consulta que eu fiz anteriormente, já fazendo a filtragem das linhas com a chave primária estrangeira das duas tabelas, eu faço com junção. E executando esse comando é o mesmo efeito do anterior, né? Só que é escrito de uma forma mais elegante e mais simples. Então, tem esse mesmo resultado. E em SQL, para fazer um produto cartesiano, é até bem mais simples. Depois da palavra from, eu coloco as duas tabelas que eu quero que sejam combinadas, separadas por vírgula. E aqui no area eu faço essa filtragem, né, da chave estrangeira com a chave primária de cada tabela, para que ele não faça a combinação de tudo. E aqui eu estou querendo dizer aquela mesma coisa. Eu quero todos os alunos e seus respectivos cursos, né, mostrar a listagem disso tudo. E o efeito vai ser o que a gente já esperava, né? Cada um dos alunos, em seguida as informações de seus cursos, combinados com as duas chaves estrangeira e primária de cada uma dessas tabelas. Quando eu faço uma consulta, eu colocando esse aluno aqui na frente de cada um desses campos, eu coloquei de propósito, né? Porque os dois campos têm valores iguais, mas se fossem campos de valores diferentes, com nomes diferentes, melhor dizendo, né? Que são valores iguais, eles têm o mesmo nome. Se eu não colocasse essa palavra aqui na frente, eu não sabia se esse código curso é de curso ou de aluno. Então, para diminuir um pouco a escrita, eu posso usar ainda o conceito de alias, que seria essa letrinha aqui no nome de cada uma das tabelas, de uma forma reduzida, que eu posso usar no L para simplificar, para diminuir o tamanho do texto, né? Então, aqui, ao invés de escrever aluno.codecurso, eu boto a.codecurso. E ao invés de escrever curso.codecurso, eu boto c.codecurso. Dessa forma, eu tenho uma consulta mais simples de se escrever. E o resultado vai ser o que a gente já espera, né? Aqui a filtragem usando o nosso produto cartesiano.